A Assembleia traz representantes do Congresso Nacional a Manaus para tratar sobre reforma política no país. A lei aprova o aumento no número de vagas de procuradores do Estado e reajuste para servidores efetivos da Casa. Audiência pública em Altazes debate sobre a execução do programa Luz para Todos no Amazonas, que teve corte de verbas federais. Deputados Carlos Alberto e Luiz Castro reúnem Conselho Municipal para tratar dos direitos da criança e do adolescente. Deputado Orlando Cidade propõe mudanças nas prerrogativas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Demora no diagnóstico e falta de profissionais. Deputado Luiz Castro reúne instituições ligadas ao autismo para tratar do assunto. Defensores públicos e jornalistas são homenageados no Legislativo. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos da semana. Boa noite. O plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu representantes do Congresso Nacional para debater sobre o projeto de reforma política que tramita em Brasília. Em pauta, o fim do voto de legenda, novos parâmetros para o financiamento de campanha e a adoção do voto distrital. A audiência pública contou com a participação do relator da matéria na Câmara dos Deputados, Marcelo Castro, do PMDB de Piauí. Parte das reivindicações dos protestos ocorridos no país desde 2013, a reforma política deve começar a ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados a partir do dia 26 de maio. Por isso, uma comissão de parlamentares está percorrendo assembleias legislativas em todo o país com o objetivo de ouvir os parlamentos estaduais e a sociedade civil organizada para obter propostas à reforma. No Amazonas, os deputados foram ouvidos em audiência pública de autoria do vice-presidente da Assembleia, Belarmino Lins, do PMDB, que, na ocasião, destacou o caráter democrático de como está sendo conduzida a formulação da propositura. Este encontro aqui em Manaus exatamente faz parte dessa união de esforços, no sentido de que cada estado possa debater a questão e oferecer sugestões para, o final, a comissão especial elaborar o texto e submeter ao plenário soberano do Congresso Nacional. O deputado federal Átila Lins, do PSD, é o único amazonense na comissão especial da reforma política da Câmara. Na audiência, ele afirmou que o poder público em nível estadual também precisa conhecer e discutir o assunto. Então eu entendi que era necessário trazer o relator para fazermos aqui com as lideranças locais, lideranças políticas, empresariais, a sociedade civil organizada, o comitê que cuida aqui, CNBB, OAB, as entidades, como eu disse, da sociedade organizada, para esse amplo debate em que o relator vai expor exatamente o que está sendo desenhado para compor essa reforma política. O debate em torno da reforma política diz respeito a um conjunto de propostas que tem como objetivo reorganizar o sistema político nacional. Em pauta, temas como o fim da reeleição para cargos majoritários, a instituição do voto facultativo e a mudança na forma de financiamento de campanha. A pressão pela reforma tomou fôlego após os protestos que vêm ocorrendo no país desde 2013. O líder da bancada no Amazonas no Congresso, senador Omar Aziz, defende o fim do voto de legenda. Para ele, o sistema atenta contra a democracia e a vontade popular. Acabar com esse negócio de você colocar no parlamento uma pessoa que teve menos votos que outra. Porque a representatividade está no número de votos, não está nas propostas. Porque quando você pergunta a alguém, mesmo filiado ao partido, o que o partido dele defende, ele não sabe te falar, ele não saberá te informar. Então, nós temos que olhar para a nossa realidade de país. As pessoas votam em pessoas aqui, não votam em partidos. O relator da reforma política, deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, concorda que o voto de legenda deve mudar. Porém, ele vê com cautela a situação. O poder econômico ele influencia desigualmente dos cargos que estejam em disputa. Por exemplo, um cargo de presidente da República, governador do estado, prefeito de capital, de grandes cidades. O poder econômico influencia no resultado do pleito? Influencia sim, mas não é determinante. Agora, para os pequenos municípios, para candidatura de prefeito, candidatura de vereador, deputado estadual, deputado federal, a influência do poder econômico hoje é determinante.
ao ponto da gente ouvir, com muita frequência no nosso cotidiano, as pessoas dizerem assim: ah, fulano é um bom candidato, mas não vai eleito, ele não tem dinheiro. Ora, pelo amor de Deus, quer dizer, um país que está escolhendo os seus representantes através do dinheiro, nós estamos selecionando os nossos representantes da pior maneira. A expectativa é que as mudanças no sistema político brasileiro sejam aprovadas pelo Congresso Nacional até o dia 3 de outubro e, assim, já possam valer para as eleições municipais em 2016. Os interesses do Amazonas este ano serão representados pelo senador Omar Aziz e o deputado federal Marcos Rota, que foram os escolhidos para coordenar a bancada amazonense no Congresso. O senador, que participou na Assembleia da audiência sobre a reforma política, falou sobre os desafios no Congresso e a atual situação econômica enfrentada pelo país. Omar Aziz demonstrou preocupação com a situação do polo industrial de Manaus. Para o senador, a queda da produção nas fábricas coloca em risco os empregos do Estado. A grande preocupação nossa hoje é com a queda da economia. O Amazonas é um estado que produz bens finais. E esses bens finais precisam ser vendidos. Eles são vendidos no Brasil. Se a economia do Brasil não vai bem, esse bem final não é vendido. Acabou agora. Você vê o pau de duas rodas, a Yamaha está fechou as portas por alguns dias aí, não está produzindo porque tem uma quantidade de moto muito grande e não está vendendo. Você vê que em janeiro e fevereiro, em torno de 14 mil trabalhadores do distrito perderam seus empregos. E isso nos preocupa. O parlamentar afirma que a expectativa de encolhimento da economia brasileira em 2015 afetará de forma ainda mais intensa o estado do Amazonas. Omar Aziz acredita que o ajuste fiscal promovido pelo governo federal e os escândalos de corrupção estão afastando investimentos. O ajuste fiscal em si, ele cria uma grande insegurança porque quem investe. Você vai tirar aquilo que você deu, o investidor fica intranquilo. Os escândalos que estão aflorando no país dia a dia, isso inibe investidores de outros países de trazer seus dinheiro para cá. Porque ele diz, eu vou colocar meu dinheiro bom num lugar podre. Ninguém faz isso. Você sabe que uma empresa está quebrada, como é que você vai botar seu dinheiro bom lá? Então isso acontece com os fundos de pensão da Europa. Você pega uma senhora de 70 anos que trabalhou a vida toda, ela tem lá um fundo de pensão. Esse fundo de pensão faz uma reunião e diz, olha, nós temos 100 bilhões aqui, vamos aplicar na Petrobras? Aí a velhinha vai dizer, não, meu dinheiro lá não, olha o que está acontecendo na Petrobras. E isso acontece na indústria, isso acontece em uma série de produção nesse país. Para Omar, o modelo Zona Franca deve ser voltado para a exportação, como medida para driblar a crise econômica. O parlamentar também criticou a política externa do governo Dilma. A Zona Franca de Manaus, ela é dependente da boa economia do país, porque nós não exportamos para outros países. É um absurdo a Zona Franca de Manaus não exportar para o Peru, que está crescendo 6, 7% ao ano, não exportar para o Chile, não exportar para a Colômbia. Essa política internacional de relações exteriores do Brasil, ela quebrou, é um fiasco. Né? O Brasil quer ter relações com Cuba, com a África e se esquece de ter relações com aqueles que podem comprar, que estão crescendo. Você tem uma participação no Mercosul em que o Brasil ele é prejudicado o tempo todo, né? É muito prejudicado. E eu vejo com muita apreensão isso tudo. Apreensão por quê? Porque se a gente não tiver para quem vender os produtos finais que são produzidos na Zona Franca, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter recessão, nós vamos ter uma série de coisas. Ainda segundo o coordenador da bancada amazonense no Congresso, a situação econômica brasileira é agravada ainda mais com a queda no preço das commodities, que são importantes na pauta de exportação brasileira. Para Omar, a crise é resultado da concessão irresponsável de incentivos fiscais e subsídios pelo governo federal. O Ministério Público do Amazonas vai investigar irregularidades na Prefeitura de Coari. O procurador-geral Fábio Monteiro esteve na cidade para firmar um termo de ajuste de conduta com o novo prefeito.
A falta de merenda escolar em todas as escolas do município e o não pagamento de servidores são algumas das irregularidades apontadas pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fábio Monteiro, que informou a abertura de procedimentos investigatórios criminais na administração municipal. Além dessas irregularidades, existe um contrato de R$ 35 milhões para a construção e recuperação da infraestrutura das ruas do município, firmado pelo prefeito em exercício, Iranilson Medeiros, com a empresa Conserge, Construção e Serviços Gerais Ilimitada. O promotor considerou esse valor incompatível com o orçamento da cidade. Para o deputado Luiz Castro, a atuação do Ministério Público é importante para a estabilidade do município. É muito importante, sim, o que o Ministério Público está fazendo, que vai ajudar até a orientar o atual prefeito, que foi empossado ontem, Raimundo Magalhães, a organizar suas prioridades e corrigir esses problemas, inclusive sanando progressivamente os débitos e fazendo funcionar, como Magalhães falou, a educação e a saúde como prioridade. O novo prefeito de Coari, Raimundo Magalhães, em reunião com Fábio Monteiro, firmou um termo de ajustamento de conduta, em que se compromete a honrar os compromissos da prefeitura e informar as receitas e despesas do município. Governador José Mello anuncia que vai realizar uma revisão na lei que regulamenta a política estadual de incentivos fiscais. A mudança, que já está em estudo pela equipe econômica de governo, deverá acontecer a partir de julho deste ano para adequar a política de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, à nova realidade econômica. A informação é da Secretaria de Estado de Comunicação. O governador citou a revisão na lei do ICMS durante uma reunião que teve com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira no Amazonas para tratar de soluções para a crise no polo industrial de Manaus. Na Assembleia Legislativa, o deputado Serafim Correia falou sobre o assunto. As empresas que já obtiveram incentivos com base nas regras atuais, por tempo determinado, essas, por uma questão de segurança jurídica, não devem ter afetados as suas condições. No entanto, entendo que nós precisamos rever, tem muitas questões que eram pertinentes em 2013 e que hoje não são e que precisam ser ajustadas. Os incentivos fiscais do Estado do Amazonas são regulamentados pela Lei 2.826 de 2003, com as alterações feitas através das seguintes leis: Lei nº 2.879, de março de 2004, e Lei 2.927, de 2004, e Lei 3.022, de 28 de dezembro de 2005. Um levantamento feito pelo jornal O Globo sobre a queda no repasse de verbas federais a municípios administrados por políticos de oposição ao PT repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o deputado Bosco Saraiva, do PSDB, e Abdala Frache, do PTN, a medida pode resultar em prejuízos. No Legislativo Estadual, os dados apresentados pelo jornal O Globo com repercussão nacional foram citados pelos deputados pertencentes a partidos de oposição ao PT, da presidente Dilma Rousseff. O jornal apresentou o levantamento informando que cidades brasileiras que têm como chefes do executivo políticos de siglas partidárias que representam oposição ao governo federal viram nos últimos anos os repasses de verbas caírem. 2 exemplos citados pelo jornal foram Manaus e Salvador, na Bahia. É uma pouca vergonha. É o mínimo que a gente pode dizer dessa atitude da presidente Dilma, do presidente do governo do PT, que já está atrasando o nosso país há mais de 12 anos, e Manaus particularmente. 75 centavos por habitante, enquanto que São Paulo recebe R$ 27,00 por habitante, é uma vergonha, e a população do Amazonas precisa ficar atenta a isso, saber dessa informação, tendo em vista que o povo do Amazonas deu uma votação maciça para essa presidente. É um absurdo, né? Fora os repasses constitucionais, que são de direito de todos os municípios, realmente o município de Manaus vem ficando de fora, em detrimento aos repasses de boa monta para municípios que são administrados por partidos aliados do governo federal.
Os dados do jornal o Globo revelaram também que cidades governadas por aliados políticos da presidente Dilma tiveram aumento de repasses. 7 dos 10 municípios que receberam mais dinheiro do governo têm prefeitos que apoiaram a campanha de Dilma nas eleições. O prejuízo para quem vive em Manaus pode ser percebido no dia a dia. Obras de drenagem e pavimentação são as que mais deixam de receber investimentos. Nos últimos 3 anos, nós perdemos 95% dos repasses voluntários que o governo federal poderia e deveria ter feito para o povo de Manaus. Só em Manaus, diz o Globo, a verba caiu de mais de 34 milhões e 200 mil em 2011 para 1,5 milhão de reais em 2014. A estagnação da economia no país tem afetado diretamente o polo industrial de Manaus. Apesar das vantagens fiscais do modelo terem sido prorrogadas por mais 50 anos, os indicadores dos últimos meses mostram uma desaceleração na oferta de trabalho, sem contar com as demissões. De acordo com os dados recentes da Suframa, mais de 11 mil trabalhadores foram dispensados só no mês de fevereiro. Os deputados Dermilson Chagas, do PDT, e Bosco Saraiva, do PSDB, criticam a manobra econômica do Executivo Federal, que desfavorece o mercado trabalhista. A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico criado pelo governo federal para viabilizar a base da economia na Amazônia Ocidental, com vistas a melhorar a integração produtiva e social dessa região do país. Nos últimos meses, o polo industrial tem sido alvo de instabilidade político e econômica diante de uma crise que vai desde a autonomia gerencial até o desafio de competitividade de mercado. Recentemente foi discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa a falta de reunião do Conselho Administrativo da Suframa, CAS, que desde julho do ano passado não vinha se reunindo para garantir a aprovação de novos projetos de implantação de indústrias no PIN e a demora na nomeação de um superintendente. Outro fator que tem mexido com a imagem do polo industrial é a garantia de melhorias salariais dos servidores da autarquia. Os trabalhadores têm se articulado no Congresso Nacional para a aprovação da medida. O problema mais crítico da Zona Franca de Manaus tem sido a instabilidade econômica do país, que tem afetado diretamente as gerações de emprego no modelo. No ano passado, por exemplo, a estagnação econômica atingiu os 2 principais polos da indústria, o de 2 rodas e o de eletroeletrônico. Juntos, demitiram mais de 8 mil trabalhadores. Apesar da prorrogação dos incentivos fiscais por mais de 50 anos, de acordo com os últimos indicadores da Suframa, o PIN perdeu mais de 11 mil postos de trabalho em fevereiro deste ano, em relação a igual mês de 2014, o que significa uma queda de um pouco mais de 14% no faturamento. A causa para esse resultado foi a retração das linhas de televisores. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares criticaram a manobra econômica do governo federal que atinge a demanda e a oferta de emprego no PIN. É assustador saber que no mês de fevereiro deste ano, em relação ao ano passado, nós perdemos mais de 11 mil postos de trabalho dentro das nossas fábricas. São mais de 11 mil trabalhadores que estão em casa, ainda recebendo o seguro-desemprego. Daqui a 3 meses, quando cessar o seguro-desemprego, que ele for atrás de novo emprego, ele não vai encontrar. E a tendência é que a coisa se agrave ainda mais. Foi uma decisão democrática do povo. Nós estamos atravessando uma fase importante de amadurecimento da nossa democracia, o aprendizado do voto. Para o deputado Dermilson Chagas, do PDT, fatores como a inflação alta, aumento de preços e o aumento da desconfiança de investidores impactam na falta de confiança dos consumidores. Quem é investidor quer uma garantia do retorno. Quem é investidor acredita que aquele dinheiro investido vai dar o retorno para ele. Quando o governo faz essa manobra, você cria instabilidade. Então, todos os empresários ficam desconfiados com a contabilidade que é implementada, que é vendida, que é colocada, que é exposta, dizendo que o Brasil está fazendo o seu papel. Na realidade, esse aumento de desconfiança, já temos a política econômica, que tem uma vulnerabilidade muito grande.
uma instabilidade de confiança nos resultados que o Brasil tem apresentado. Um índice de corrupção muito grande que está sendo exposto pela mídia. Ou seja, só temos pontos negativos que vão desfavorecer nossos trabalhadores que estão com uma expectativa de conseguir um posto de trabalho no mercado. Mesmo com a crise, um fator positivo. O subsetor de eletroeletrônico configura como o maior responsável pelo faturamento total do PIB do mês de fevereiro, com quase 31% de participação, seguido por duas rodas e bens de informática. E o Senado aprovou uma medida provisória que reestrutura a carreira dos servidores da SUFRAMA. Na Assembleia Legislativa, o deputado Serafim Corrêa afirmou que a aprovação da medida é um avanço para a Zona Franca, mas espera que a presidente Dilma Rousseff não vete o projeto. O plenário do Senado Federal aprovou a medida provisória 660 de 2014, que reestrutura a carreira dos servidores da SUFRAMA. O projeto inclui uma emenda que prevê o reajuste de salários. Ele foi aprovado com alterações e agora volta para a Câmara dos Deputados para nova votação. O líder do PSD no Senado, Omar Aziz, articulou com outras lideranças partidárias para que a medida seja mantida e aprovada. O senador do Amazonas ressaltou que a SUFRAMA tem recurso próprio e a aprovação da emenda não vai onerar no orçamento da União. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado pelo PSB, Serafim Corrêa, comemorou a aprovação da MP, mas disse temer o veto da presidente Dilma Rousseff em relação ao projeto. Eu entendo que foi uma vitória importante de todos os servidores da SUFRAMA, do órgão em si, da Zona Franca como um todo, e a nossa expectativa agora é que a presidente Dilma não vete, porque se ela vetar, teremos voltado a estaca zero. E você vai ver no próximo bloco. A Assembleia Legislativa aprova aumento no número de vagas de procuradores do Estado. E mais, deputado Orlando Cidade propõe mudanças nas prerrogativas da CCJ. A Assembleia Legislativa aprovou esta semana um aumento no número de vagas de procuradores do Estado. O reajuste anual dos servidores da Assembleia Legislativa também foi aprovado. Antes da votação em plenário, o Procurador-Geral do Estado, Clóvis Júnior, se reuniu com os deputados no gabinete da presidência para explicar a importância dos dois projetos de lei oriundos de mensagem governamental. Um deles faz um ajuste na reforma administrativa do Executivo, aprovada há algumas semanas. O primeiro é um projeto de lei que trata da transformação das antigas unidades gestoras existentes no Estado na unidade gestora de projetos especiais. Já o projeto número 4 de 2005 criou 5 vagas de procurador na esfera estadual com vista de realização de concurso público. Segundo Clóvis Júnior, o concurso deve ser realizado ainda esse ano para provimento na vaga para 2017. É apenas como uma medida para viabilizar realmente a realização do concurso, sobretudo porque sem a existência de cargos vagos, o contrato com as entidades promotoras do concurso ele tenderia a ser um contrato oneroso para o Estado. Então, mediante a aprovação da lei, a gente consegue realizar esse concurso sem custo para o Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, ressaltou a importância da vinda do Procurador-Geral do Estado, Clóvis Júnior, à Assembleia Legislativa para esclarecer as dúvidas dos deputados. É importante que a gente vote as matérias sabendo realmente o que está sendo votado e nada melhor do que trazer aqui à casa as pessoas que representam essas instituições. Os dois projetos oriundos do governo do Estado foram aprovados. Passaram ainda pelo plenário Rui Araújo outros dois projetos. O de número 177 de 2015, de autoria da mesa diretora, reajustou os vencimentos dos servidores efetivos do Poder Legislativo em 7,68%. A correção da inflação é prevista em lei.
Outra matéria aprovada foi o de número 80 deste ano, de autoria do deputado pelo PV Platini Soares, que criou o Dia do Praça, no âmbito do estado do Amazonas. Os chamados praças são os soldados, cabos, sargentos e subtenentes da Polícia Militar. Agora nós passamos a caminhar no sentido de conquistar os nossos antigos pleitos, que são o Código de Ética, o auxílio alimentação, o nosso auxílio fardamento, a nossa lei do porte, a regulamentação da nossa escala de serviço. Então, esse marco do dia é simples e unicamente para simbolizar a relembrada de cada uma dessas nossas pautas. A lei que reajustou os vencimentos dos servidores efetivos da ALEAN foi promulgada. O deputado Orlando Cidade propôs esta semana mudanças nas prerrogativas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é essencial para o funcionamento do Poder Legislativo. São os parlamentares que compõem esse grupo que analisam a legalidade de todos os projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa. Para melhorar o funcionamento do ACCJ, o deputado Orlando Cidade apresentou um projeto de resolução legislativa com o objetivo de alterar as prerrogativas da comissão. Seria para não fazer apenas o estudo da constitucionalidade, e sim o conteúdo das matérias apresentadas. Ultimamente tem chegado muitos projetos com conteúdo vazio. Então estamos apresentando essa proposta legislativa para que a mesa determine acrescentar nas prerrogativas da CCJ a sua eficácia na análise dos projetos apresentados. Caso a proposta seja aprovada, além de analisar a legalidade das propostas apresentadas, a CCJ irá apurar a eficácia das normas. A ideia é, além de impedir que normas com execução inviável sejam aprovadas, trabalhar no aprimoramento de propostas que possam ser melhoradas. A maioria dos deputados do Amazonas considera um retrocesso o projeto de lei que regulamenta a terceirização de trabalhadores no Brasil. Um amplo debate sobre o tema foi realizado em plenário. O projeto de lei 4.330 de 2004 já teve o texto base aprovado pelo plenário da Câmara e traz como principal mudança a permissão para a contratação de terceirizados para atividade fim de uma empresa. Atualmente, por ausência de lei que regulamente o assunto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite apenas a contratação para as atividades meio, como limpeza e segurança patrimonial. A proposta, que ainda tramita no Congresso Nacional, repercutiu na Assembleia Legislativa. A deputada Alessandra Campelo destacou a posição do PCdoB, que é contra a matéria. Segundo a parlamentar, a medida irá levar à precarização das relações de trabalho. O PCdoB é contra a terceirização da forma que está sendo tramitada, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Nós achamos que ele precariza as relações trabalhistas, ele enfraquece o movimento sindical que defende os trabalhadores, que discute database, melhorias salariais, e ele cria uma situação de pouca estabilidade ao trabalhador, além do que ele coloca atividades fins de empresas podendo ser realizadas por funcionários terceirizados. Já o deputado petista José Ricardo destacou as manifestações de trabalhadores pelo país contra a proposta. No Amazonas, operários realizaram paralisação e se reuniram no Distrito Industrial. Para chamar a atenção dos trabalhadores, para dialogar com os trabalhadores sobre as consequências dessa terceirização. Então, nós estivemos ali no Distrito Industrial, várias categorias se mobilizando, se manifestando e claramente contrário a essa proposta, inclusive distribuindo um material com a fotografia, o nome, todos os deputados federais do Amazonas que votaram contra os trabalhadores. O projeto está na fase de votação de destaques. A principal mudança aprovada até agora é a retirada das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias da proposta que amplia a terceirização para todos os setores da empresa. Com isso, apenas a iniciativa privada poderá recorrer à terceirização de forma ampla. Isso mantém a obrigatoriedade que você só pode entrar no serviço público através de concurso. Se não fosse assim, as empresas públicas ou de economia mista poderiam fazer as contratações por meio de terceirização e você perderia a questão do concurso público para ingresso no serviço público brasileiro. Então, do ponto de vista
constitucional. Eu acho que essa decisão é a mais correta e a população que quiser adentrar o serviço público terá que fazê-lo através de concurso. A proposta recebeu um total de 27 destaques e 6 emendas aglutinativas, que unem outros destaques em um só texto. As alterações ainda devem ser apreciadas pela Câmara antes que o projeto siga ao Senado. O programa Luz para Todos veio de fato acender a esperança de uma parte da população que por muitos anos enfrentou dificuldades no dia a dia e a estagnação econômica por falta de energia elétrica. Agora, um corte de 60% das verbas federais suspendeu as ações, inclusive no Amazonas. Uma audiência pública em Altazes debateu o tema. Os cortes que o governo federal realizou nos orçamentos dos ministérios repercutiu diretamente nos municípios do interior do Amazonas, principalmente no setor elétrico. A redução nos valores alcançou o percentual de 60%. Por conta destes cortes no orçamento, cerca de 40% das comunidades rurais do município de Altazes, distantes 113 quilômetros da capital, ainda não foram atendidas pelo programa Luz para Todos. Seu Joaquim Costa é agricultor e trabalha com a produção de cupuaçu. A fruta regional é um dos produtos de maior valor econômico da localidade. Por conta da falta de energia elétrica, parte da colheita acaba estragando, já que não tem como armazenar e conservar a produção. Nós temos produção de cupuaçu lá que está estragando, entendeu? Os moradores que não têm energia têm que comprar gelo muitas vezes, né, para poder consumir, gelar o seu produto. Muitos produtores perdem a produção, tá? E a gente está reivindicando para que a gente possa ser contemplado. Dona Marleide Batista é pecuarista, além de trabalhar na produção de queijo e leite no município. Moradora há 6 anos da comunidade Santa Maria, afirma que também sofre com a falta de energia. O prejuízo também é certo. Nós estamos numa cabeceira, num garapé, fica bem próximo, e é poucas casas e deixaram nós sem energia. Lá para 3, 4 dias, até de semana sem energia. Quando vem, ainda vem queimando os objetos que o pessoal tem. Geladeira, freezer, tudo isso queima. Na tentativa de amenizar os problemas da região, o deputado petista Sinésio Campos realizou uma audiência pública para debater os principais problemas da conclusão das obras do município. Na ocasião, o parlamentar afirmou que o investimento da ordem de 6 bilhões de reais, anunciados pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, para o setor elétrico no estado, serão suficientes para atender a demanda e concluir o projeto Luz para Todos na cidade. Diante desse investimento na questão energética, também vai gerar na parte da infraestrutura. Então, eu creio que Altazes, em pouco tempo, vai virar um grande canteiro de obras. A nossa logística é muito difícil, mas nós entendemos que se o programa é Luz para Todos, tem que chegar e a população cobra da gente. Desde que começou a ser implantado em 2003, o programa Luz para Todos beneficiou quase 4.000 famílias no município de Altazes. O número representa 60% das comunidades rurais da cidade. De acordo com a empresa Eletrobras Amazonas Energia, a expectativa é atender pelo menos 5.000 novas residências até o final de 2015. No cronograma de obras para 2015 está previsto um investimento da ordem de 77 milhões de reais para serem aplicados em todo o Amazonas. Pelo menos 10.000 novas famílias devem ser beneficiadas com as obras de eletrificação do interior do estado. Nós teremos aí um grande investimento no setor elétrico. Tem aí a previsão da interligação de 11 municípios no Sistema Nacional de Energia. Nós temos aí a questão da Silvinita no município de Altazes, que precisa de uma energia firme e abundante. E o ministro, com certeza, já verificou tudo isso aí e colocou dentro desse pacote de 6 bilhões. E se Deus permitir, até o final do ano 2018, nós teremos energia abundante para esses municípios que estão aqui circunvizinhos a Manaus. E o deputado Adjunto Afonso cedeu tempo em plenário para discussão sobre a questão energética no Amazonas. O diretor-presidente da Cigás, Lino Cícero, esteve em plenário e destacou a comercialização do gás natural para fomentar a economia do estado e a geração de emprego e renda. Lino Cícero esclareceu que o Amazonas possui a 3ª maior reserva de gás natural do país e que a companhia avança na expansão da rede de fornecimento na capital e também dá início em abril a um programa de incentivo ao uso do GNV com a concessão de bônus de R$ 1.000 na aquisição do kit de gás natural.
Lino destacou ainda que atualmente a companhia é o principal fornecedor para a geração de energia elétrica e já atende 50 empresas do polo industrial de Manaus com combustível. A adesão está assim, hoje geométrica. Nós começamos com 0, hoje já temos quase 53 indústrias contratadas e dessas, as maiores do Distrito Industrial, 35 já usam efetivamente o gás. O comércio começou, o GNV também, mas vai ter um momento em que esse limite não vai ultrapassar. Então, dos 500 mil dia, hoje já se consome 100 mil dia. No último balanço apresentado pela Cigás, somente neste primeiro semestre, 30 milhões estão sendo aplicados na expansão da rede de abastecimento de gás natural para as indústrias e na abertura de novos postos com o GNV. Ano que vem, a companhia inicia o processo para levar o gás natural aos consumidores residenciais. É uma empresa estatal, hoje, uma empresa estatal, mas que é muito importante para a nossa economia, não tenho dúvida disso. Foram feitos investimentos altos através do gasoduto para Manaus. Então agora nós temos que aproveitar esses investimentos e que a população tenha um benefício dessa companhia de gás, repito, importante para o nosso estado. O governo do estado anunciou que trabalha para aumentar a rede de fornecimento da Cigás em todo o estado. Para este ano, a companhia projeta investimentos da ordem de 70 milhões de reais. E confira no próximo bloco. Os problemas enfrentados pelos autistas entram em discussão na Casa Legislativa. E mais, jornalistas e defensores públicos são homenageados na Aliança. Falta de profissionais especializados e a complexidade do diagnóstico do autismo são os principais gargalos enfrentados pelas famílias de pessoas portadoras do transtorno. O assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa proposta pelo deputado Luiz Castro. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam uma população de quase 2 milhões de pessoas com autismo em todo o território nacional, entre crianças, adolescentes e adultos. No Amazonas, esse número ainda é desconhecido. Elizabeth Melo é mãe de um menino de 12 anos que tem a síndrome. Ela relata que a criança só foi diagnosticada com autismo aos 8 anos de idade. A falta de profissionais e instituições especializadas no atendimento do transtorno é o maior gargalo enfrentado pelos familiares de pessoas com autismo. Profissionais capacitados, o desconhecimento da sociedade, a inclusão que não acontece porque as pessoas não conhecem sobre o autismo, né? Não sabem o que as crianças portadoras de autismo, quais habilidades que têm, quais as dificuldades que têm, quais as necessidades que têm. Então, os profissionais realmente são muito escassos em todo o Brasil, mas aqui no Amazonas é muito mais. Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa, representantes da sociedade civil organizada cobraram do poder público políticas relacionadas ao atendimento de pessoas com autismo, tanto para conceder o diagnóstico de forma precoce como o diagnóstico tardio. De acordo com o Instituto do Autismo no Amazonas, é preciso implantar políticas de inclusão social para as pessoas com a síndrome. É uma problemática que passa por todo esse apoio, né, que pelo Poder Executivo, principalmente hoje, que a gente vê que as leis estão aí, né, proposta com muita luta da sociedade, e essas leis acontecem, só que quando chega no Poder Executivo, é a famosa frase que não sai do papel. Então, hoje a gente estava discutindo justamente isso, essa viabilidade de implantação, né, dessas políticas públicas voltada para a atenção da pessoa com autismo. O deputado Luiz Castro destacou que é necessário um maior investimento por parte do Executivo na construção de uma rede de atendimento ao autista.
Segundo o parlamentar, atualmente o governo do estado disponibiliza apenas 1% da verba do setor educacional para a educação especial. Se calcula de que cada 50 a 80 crianças que nascem, pelo menos uma tem autismo. Nós estamos numa cidade com 2 milhões de habitantes. O número de autistas de Manaus é muito grande. E se nós formos pensar no interior inteiro, o drama é muito pior. O orçamento do estado só dá 1% para a educação especial no segmento educação. E nós tivemos informações aqui, por exemplo, que Santa Catarina destina 8%. Nós precisamos ampliar, portanto, dentro da educação e da saúde e da assistência social, os recursos financeiros e humanos para educação especial e para a inclusão da pessoa com síndrome, com autismo. A secretária municipal de assistência social também participou do debate. Na ocasião, Gonete Garcia relatou os investimentos que o executivo municipal está fazendo para atender a demanda de famílias que possuem pessoas autistas na capital do Amazonas. Nós vamos inaugurar daqui a, imagino que mais 120 dias, a gente possa estar colocando para funcionar o segundo EAMAR lá na Zona Leste. Dar vazão a toda a demanda é um sonho que a gente tem, mas isso vai exigir muito mais investimento. A garantia dos direitos de crianças e adolescentes esteve em pauta durante a reunião dos deputados Carlos Alberto e Luiz Castro com o Conselho Municipal ligado à área. A reunião foi solicitada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para discutir com membros da Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes da Assembleia, presidida pelo deputado Carlos Alberto, a organização e os pontos a serem abordados durante a 9ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será realizada este ano no Poder Legislativo. O evento será organizado pelo Conselho, que é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Ação Social e Direitos Humanos, com apoio dos parlamentares da ALEAN. O deputado Carlos Alberto, que conduziu o debate, destacou a importância da iniciativa. E assuntos de grande importância serão questionados. Com certeza acontecerá grandes debates baseados no ECA e nós estaremos ali planejando, preparando coisas bem melhores para o futuro, principalmente que venha alcançar as crianças, os adolescentes, os idosos, enfim, serão 3 dias de grandes atividades a favor das crianças, dos adolescentes e das pessoas idosas. O encontro também contou com a participação do deputado Luiz Castro. A conferência está marcada para os dias 27, 28 e 29 de maio. Os 25 anos de atuação da Defensoria Pública do Estado renderam homenagem no Poder Legislativo. A iniciativa foi do deputado Sinésio Campos. A sessão especial em comemoração aos 25 anos de atuação da Defensoria Pública do Estado iniciou ao som do hino nacional. A iniciativa da homenagem foi do deputado Sinésio Campos, em reconhecimento aos relevantes serviços em que a instituição vem prestando à população do Estado no que se refere à garantia dos direitos humanos e acesso à justiça. Defender o pobre, humilde, muitas das vezes não são lembrados. Então, a Defensoria Pública exatamente são advogados que se dedicam a atender os desvalidos. Muitas das vezes os marginais da sociedade. Né? Então eu vejo que a Defensoria Pública, nos seus 25 anos, vem prestando esse relevante serviço. E vou um pouco mais além. Os 50 municípios que estão inseridos já, a Defensoria Pública, verificamos o quanto de pessoas que jamais poderiam ter assegurado o que está na Constituição, o direito de ampla defesa ser assegurado. Então, é motivo de louvor. 25 anos de Defensoria Pública, né? O Amazonas foi o 2º estado brasileiro que se efetivou e queremos que agora os 62 municípios tenham a presença da Defensoria. Esta defensora pública, uma das pioneiras na área, destaca os avanços e os desafios da profissão. O nosso interior ainda precisa de defensores e o nosso interior é carente e não pode colocar só o defensor sem uma equipe de apoio. Concurso público já foi um grande avanço, agora concurso para os estagiários também. E a informatização, a nossa parceria com o judiciário, que é muito boa.
Hoje nós somos respeitados dentro do judiciário, isso é muito bom. O presidente da Associação dos Defensores Públicos, doutor Elon Nunes, ressaltou o reconhecimento por parte do Poder Legislativo aos trabalhos realizados pelo órgão e o papel da classe junto à sociedade. É com muita satisfação que a classe dos defensores públicos recebe essa homenagem, sobretudo porque vem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é a casa do povo, é a casa dos representantes do povo. E a Defensoria Pública, juridicamente, também exerce esse papel, que é representar o povo desassistido e o povo carente, trazendo ali o acesso à cidadania e o acesso à justiça. Então, hoje há uma legitimidade maior, não é qualquer homenagem, mas os defensores públicos hoje sentem-se muito felizes porque recebem essa homenagem de quem tem legitimidade popular para reconhecer o trabalho que a Defensoria Pública tem feito ao longo desses 25 anos. Na ocasião, também foi lembrada a parceria da Assembleia junto à instituição na aprovação de projetos que beneficiam a categoria. As últimas conquistas legislativas de grande importância para a Defensoria passaram por esta casa com o apoio de todos os deputados, como, por exemplo, o plano de cargos, carreiras e salários, a alteração na Constituição Estadual que concedeu ao defensor público a prerrogativa de iniciativa de lei. Enfim, foram conquistas muito substanciais que nós devemos aos deputados amazonenses, os quais revelam a sua profunda sensibilidade com a causa da Defensoria Pública, que em última instância representa a causa do povo pobre, do povo carente, do povo sofrido deste Estado. Participaram do evento Prefeitura de Manaus, Câmara Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil e Tribunal de Justiça do Amazonas. A exigência do diploma para atuação profissional e a terceirização do mercado de trabalho foram os assuntos debatidos durante a sessão especial que homenageou na Assembleia os jornalistas do Amazonas. O Dia do Jornalista é comemorado oficialmente no dia 7 de abril. Profissional que trabalha na coleta e na produção das notícias. Há 6 anos, esses trabalhadores vêm reivindicando a exigência do diploma para o exercício profissional. Erro histórico cometido pelo STF, que em 2009 derrubou a necessidade da cobrança do canudo sob o argumento de que a exigência da formação de 3º grau constituía prejuízo à liberdade de expressão. Para refletir sobre esse assunto e lembrar a importância dos trabalhadores da área da comunicação,